curadoras de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, de quem havia saído 7 demônios, espíritos humanos. O próximo espírito são os anjos. Bendiga o Senhor, vocês, seus anjos poderosos, que obedecem à sua palavra, está escrito em Salmo 103:20. O próximo espírito é o espírito humano, aquele que está em nós. O versículo de Romanos 8:16 diz: o próprio Espírito, o Espírito de Deus, testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Até agora nós mencionamos espíritos malignos, anjos e espíritos humanos. Todos esses 3 espíritos a gente percebeu na narrativa com relação à tentação de Jesus, que todos nós conhecemos também, não é isso? Lá estava presente o inimigo tentando Jesus, que tem o espírito humano, e logo por fim os anjos do Senhor serviram a Jesus. Amém? E o quarto espírito, que também atua no meio de nós e em nós, é o Espírito de Deus. Atos 13:52 diz: os discípulos continuavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ele age no meio de nós e age em nós. Glória a Deus por isso. Outros versículos também testificam sobre isso. Efésios 6, de 11 a 12, que diz assim: vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Nós podemos ver também uma distinção, é muito clara isso, uma distinção entre a manifestação do inimigo, como ele se manifesta, e como se manifesta Deus, seu Espírito, os anjos. Ele se contrapõe completamente. Então, o próximo slide diz: o inimigo manifesta o sobrenatural para roubar, matar e destruir. É um texto muito conhecido nosso, né? Está escrito em João 10:10a, diz assim: o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Mas glória a Deus, né? Que nós temos um Deus maravilhoso, como está escrito no próximo slide. Deus manifesta o sobrenatural para dar vida. Glória a Deus! Glória a Deus! E é uma vida simples? Não. Diz assim Jesus em João 10:10b: eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Glorificado seja o nome do Senhor. Salmos 77:14 também diz assim: tu és o Deus que realiza milagres. É o nosso versículo tema da série, né? Tu és o Deus que realiza milagres. Mostra o teu poder entre os povos. Amém, Deus tem esse prazer de repartir da sua pessoa conosco. Amém. Isso é um privilégio muito grande. Nós que somos naturais, poder experimentar de um poder sobrenatural. Verdade, e infinito, Deus. Grandioso como Ele é. Amém? Amém, Deus. Eclesiastes 3:11 também diz assim: Ele fez tudo apropriado a seu tempo. Também pôs no coração do homem um anseio pela eternidade. Eclesiastes 3:11. Logo no início eu falei que isso, o poder sobrenatural, esse poder é uma inquietação de todas as gentes. E foi o Senhor mesmo que colocou ele, como a gente pode ver aqui, dentro de nós, para que a gente pudesse estar buscando a Ele,
achasse o caminho, como se fosse uma pista para nós acharmos ele. Que lindo, né? O Senhor tem prazer que todos os homens se acheguem a ele, para que ele possa dar essa vida abundante. Amém? Vamos então para o nosso texto específico, a nossa meditação específica, que é o tema, o poder sobrenatural da fé. Esta fé que a gente tem descrita no capítulo 11 aos Hebreus, da carta aos Hebreus, é um texto maravilhoso que faz tantas narrativas de milagres vivenciados por pessoas como nós, comuns como nós, que tiveram apenas algumas coisas, fizeram apenas algumas coisas para que elas pudessem experimentar isso. Hoje a nossa meditação vai estar desenvolvendo em 3 coisas que nós precisamos fazer para que a gente experimentemos esse sobrenatural de Deus. O versículo de Hebreus 11:1 diz: agora a fé transforma nossas esperanças em realidade e se torna um fundamento necessário para adquirirmos as coisas que desejamos. É toda evidência necessária para provar o que ainda não foi visto. Hebreus 11:1, na versão TPT. É uma versão nova, né? Mas eu gostaria muito de ressaltar 2 palavras aqui. E se torna um fundamento. E também a outra palavra é toda evidência necessária para provar o que ainda não foi visto. No texto que a gente tem como base para a nossa meditação, está escrito em Lucas 1:10, é o texto do encontro do centurião com Jesus. E esse homem, embora sendo um gentil, fazia parte do exército romano, não tinha nada a ver com os judeus, nem com os conhecimentos a respeito de Deus Jeová. Mas ele vivenciou exatamente isso que Hebreus diz sobre o que eu falei. Ele havia nele em seu coração fundamento e evidências. Vamos ler então? Diz assim: tendo terminado de dizer tudo isso ao povo, Jesus entrou em Cafarnaum. Ali estava doente, quase à morte, o servo de um centurião, a quem seu senhor estimava muito. Ele ouviu falar de Jesus e enviou-lhe alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo-lhe que fosse curar o seu servo. Chegando-se a Jesus, suplicaram-lhe com insistência: este homem merece que ele faça isso, porque ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga. Jesus foi com eles. Já estava perto da casa quando o centurião mandou amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Por isso, nem me considerei digno de ir ao teu encontro, mas dize uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade e com soldados sob o meu comando. Digo a um, vá, e ele vai. E a outro, venha, e ele vem. Digo ao meu servo, faça isto, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele e, voltando-se para a multidão que o seguia, disse: eu lhes digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. Então os homens que haviam sido enviados voltaram para casa e encontraram o servo restabelecido. Senhor nosso Deus, nós estamos aqui diante da Tua palavra, Deus. Sim. E nós cremos que a Tua palavra é vida.
É água viva que limpa, que vivifica, Senhor. Nós cremos no Teu agir, no Teu poder, Senhor, sobre as nossas vidas e no Teu propósito, Senhor, que Tu tens aqui neste lugar hoje. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, edifica, Senhor, os Teus filhos que estão aqui, Senhor, a me ouvir. Ouvir, Senhor, a Tua palavra e não a mim mesmo. Em nome de Jesus, opera milagres aqui neste lugar, para a glória e a honra do Teu nome. Amém. Amém. A primeira coisa que este centurião demonstrou e que a gente precisa fazer isso é reconhecer Jesus Cristo. Ele diz no trecho que diz assim: Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Por isso, nem me considerei digno de ir ao teu encontro. Lucas 7, 6 a 7a. Jesus convivia em meio a uma multidão. Ele realizava milagres, coisas surpreendentes, e ainda hoje o faz. Mas nem todos recebiam ele como o Messias, aquela pessoa, Deus que se fez carne. Esse centurião, ele reconheceu que Jesus era o Emanuel, o Deus conosco. Isso fez toda a diferença. Por isso mesmo que ele não se viu digno de estar próximo a Jesus. Hoje ainda, nós temos pessoas que rotulam Jesus como um profeta, como um mestre, como alguém que marcou a história da humanidade. Mas reconhecer Ele como Deus, como vindo de Deus e nascido em carne, vivendo em carne aqui no meio de nós, a Bíblia diz nas cartas de João que isso é essencial para que as pessoas tenham acesso a Deus, ao sobrenatural que Deus tem para nós. Esse é requisito básico, é reconhecer Jesus. Porque a partir desse momento que eu reconheço Ele, eu vou abraçar o plano que Ele tem. Em primeiro lugar, reconhecendo que eu sou necessitado, pecador, que eu preciso dEle, que é o meu Salvador e o único. Eu vou abraçar também a sua ideia de que Ele tem uma diretriz nova para a minha vida, que é as boas novas de salvação, é uma nova forma de vida. Nós que fazemos assim, vivenciamos o Evangelho em realidade, no nosso dia a dia. Nós trazemos o sobrenatural de Deus para nós. Ninguém pode ser bonzinho, ninguém pode viver o Evangelho, as boas novas por si só. Não dá, não tem jeito. É só a gente suplicando de Deus o sobrenatural dele. É através do Espírito Santo que habita em nós, a partir da nossa salvação, é que isso é produzido. Deus faz frutificar a sua palavra em nós, o nosso modo de viver. O novo homem, o novo nascimento acontece no meio de nós, e nós nos fazemos novas criaturas em Deus. Amém? Então, este centurião reconheceu Jesus. Que bênção, né? Diz assim também em João 1,10: aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Como eu disse, nem todos reconhecem a Jesus, mas a quem reconhece, João 1,12 é um versículo depois do próximo, vai dizer: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Aí o sobrenatural já acontece em nós, graças a Deus. A partir daí, nós já vivenciamos outra situação, outra condição. Nós deixamos de ser meras criaturas de Deus e passamos a ser herdeiros com Cristo. Glória a Deus. Isso é o que faz ser um filho de Deus. Herdeiro de tudo. Herdeiro de autoridade, herdeiro do poder, herdeiro da condição, herdeiro dos céus.
é muita bênção. Glória a Deus, né? Mateus 16, 15 a 17. Jesus também indaga aos discípulos dele, né? Naquele momento. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus. Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne e sangue. Não vem de nós, né? Mas meu Pai que estás no céu, Ele é quem te revelou o que pensa. Glória a Deus quando somos alcançados por Deus. Quando ouvimos a palavra de Deus, essa palavra frutifica em nosso coração. E nós acessamos a salvação em Cristo e podemos sim usufruir da filiação de Deus, né? Que bênção, glória a Deus. Esse centurião, então, reconheceu a Jesus Cristo, tal como Ele é. O segundo aspecto importante nessa atitude do centurião diz respeito a aplicar fé na palavra de Deus. É muito lindo isso. Isso que o centurião disse. Mas dize uma palavra e o meu servo será curado. Lucas 7, 7. Imaginem, irmãos, nós temos acesso à palavra de Deus com inúmeras promessas. Inúmeras promessas, inúmeras diretrizes, bênçãos para nós. Tendo a fé que esse centurião teve, ouvindo a palavra de Deus, nós podemos colocar em prática e acessar todas as vezes através do que essa palavra diz. O Senhor tem nos dito todos os dias, eu estou convosco. Aleluia. Ele não nos deixa só. Glória a Deus. Ele é fiel, Ele diz que Ele cumpre a sua palavra. Ele vela pela sua palavra para cumprir. Você que tem uma promessa específica do Senhor, continue crendo, porque Ele há de cumprir, em nome de Jesus. Amém. 1 Tessalonicenses 2,13 diz: também agradecemos a Deus sem cessar, pois ao receberem de nossa parte a palavra de Deus, vocês a aceitaram não como palavra de homens, mas segundo verdadeiramente é, como palavra de Deus, que atua com eficácia em vocês, os que creem. Isso é para quem crê, para quem tem fé. Glória a Deus. Quem já teve aqui experiência de uma direção de um profeta, ou mesmo da palavra de Deus, para fazer algo e ouviu e deu ouvido? Esses dias, essa semana mesmo, uma irmã ligou para mim e falou assim: olha, pastora Cláudia, eu sonhei assim com vocês. E aí, o assunto dizia a respeito a uma festa. Mas eu passei por uma situação essa semana, e quando eu estava... Nós vivemos em dificuldades, tribulações todos os dias, né? E eu estava numa dificuldade dessas, e o Senhor veio e falou ao meu ouvido: não te importe com os detalhes. Aleluia! A mensagem que a irmã trouxe para mim, o Senhor veio me falar: olha, nessa situação, não te importes com detalhes não. Deixa que eu cuido. Eu estou no controle de tudo. Glória Tem a algo Deus. maior para você, para todos que te cercam, que estão envolvidos. Tem o sobrenatural meu para você. Não te importes com detalhes. Glória a Deus. Detalhes é nada. Aleluia. Detalhes que pode ser dinheiro, que pode ser um jeito de se organizar as coisas. Coisas bobas. Para que se importar com isso? Melhor é a presença de Deus, o sobrenatural. Verdade, Deus. Coisas que, se a gente se importar com isso, o poder de Deus, o Espírito de Deus não se manifesta.
Então, melhor que seja de Deus a bênção, não é mesmo? Verdade. Glória a Deus por isso. Que bênção. Mateus 4,4 diz: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Essa palavra é que nos dá força, é que nos faz caminhar de forma segura e reta, correta, como eu dei um exemplo agora. Então, quando o Senhor nos diz pela sua palavra, como devemos andar, devemos obedecer. Ainda que a gente não concorde, ainda que seja um pouco difícil, assim, retorcendo, obedece. Verdade, Obedece porque Deus. vai dar certo. Sim, meu Deus. Porque Ele conhece lá o final. É verdade, Ele vê Deus. além. Ele vê o momento, vê além. Nós só temos visão do momento. Então é melhor obedecer. Tudo que Deus nos diz é para o nosso bem. Amém? Através da palavra de Deus, nós alcançamos, nós podemos receber discernimento e direcionamento. Está lá no nosso slide. E diz assim, isso aí. E diz assim em Salmo 119, 105. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos. Glória a Deus. E luz que clareia o meu caminho. Aleluia, Ela está lá de cima, clareando todo o caminho. E ela que dirige os nossos passos, porque ela nos ensina a nos conduzir para onde devemos pisar. Amém? A palavra de Deus também, através dela, nós podemos basear a nossa confiança na verdade. Nós sabemos que Jesus Cristo é a verdade. Às vezes as pessoas usam de relativismo, né? E procuram assim uma meia verdade. Mas nós que conhecemos a palavra de Deus, nós precisamos nos atentar com esses detalhes. E não fugir desse caminho, dessa direção que o Salmo 119 diz. Não podemos. Se Jesus falou assim que é pedra mesmo. Não fica procurando meio termo para isso não. Não vai achar que é uma espuminha. Não, é pedra. Se é pedra, é pedra. Amém? Amém. Ainda que o mundo fale que não. Mas nós cremos que é pedra. Então, tudo que Jesus diz é verdade. E é a única verdade. Jesus diz em João 17:17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Que lindo esse versículo. Essa frase faz parte da oração de Jesus pelos seus discípulos ali nos seus últimos dias com eles. E ele diz, pede ao Pai para que os santifique na verdade. A palavra de Deus é a verdade. Então, como a gente disse agora mesmo, o que a palavra de Deus nos instrui, nos orienta, nós devemos seguir. Verdade. Ainda que as pessoas nos achem quadrados. Eu estava conversando com a Branca ali, ela falando sobre uma situação no trabalho dela, que algumas pessoas escarneciam e falavam assim, ela aí não precisa servir bebida alcoólica para ela não, porque ela não bebe, não, ela é crente. Não importa. O importante é que você agrada a Deus. Verdade, Deus. Você imagina o seu paizinho olhando para você e dizendo assim, esse é o meu filho amado. Glória a Deus. Aleluia. Santo és o Senhor. Como Aleluia. isso é valioso, irmãos. É verdade, Deus. Glória a Deus por isso. A palavra de Deus também, ela produz em nós renovo da nossa fé. Cada exemplo, cada instrução nos fortalece, porque Jesus, que é a palavra, ele é o pão da vida, né? Verdade. Romanos 10:17 diz, consequentemente, a fé vem pelo ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra
de Cristo. Glória a Deus. Então a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Aleluia. Tenha cuidado de sempre estar buscando ao Senhor, ouvindo Sim, louvores. Tenha, dá prioridade a isso no seu dia. Sim, se você puder, no início do seu dia, eu digo assim, se você puder, porque a prioridade quem faz é nós, não é mesmo? é verdade. Então, se você vai acordar, precisa acordar tal horário, acorde só um pouquinho mais cedo, leia a palavra de Deus, fale com Deus, escute um louvor e louve ao Senhor também. Dê a primícia do seu dia para Deus. Glória Isso a Deus. vai te fazer tanto bem. E vai agradar muitíssimo ao Senhor, mas vai produzir em ti algo perfeito para o seu dia. Verdade, Amém? Deus. Outra coisa que a palavra de Deus faz é nos faz receber armas para vencer guerras espirituais. Glória a Deus. Efésios 6,17. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Na tentação de Jesus, nós sabemos que ele usou sempre a palavra de Deus. Até que por fim ele o repreendeu, porque já não tinha mais nada para ele usar, para o diabo usar para convencê-lo. Não foi mesmo? Verdade. Então nós precisamos ter a palavra de Deus guardada em nosso coração para vencer todas as tentações. Sim, meu Deus. Lucas 7:8 diz: pois eu também sou homem sujeito à autoridade. Desculpa, irmãos. Isso já faz parte do último tópico dessa mensagem. Né? O 3 diz assim: aquele homem, o centurião, ele reconheceu a Jesus, a pessoa de Jesus, ele aplicou a fé na palavra de Deus e agora, por fim, ele se mostrou sujeito à autoridade de Jesus. Foi nesse item, nesse quesito, que Jesus achou assim impressionante. E foi muito surpreendente mesmo. Estava meditando nisso em casa com a minha família, no nosso culto doméstico. E o texto que diz assim, o versículo diz assim: pois eu também sou homem sujeito à autoridade, e com soldados sob o meu comando. Digo a um, vá, e ele vai, e ao outro, venha, e ele vem. Digo a meu servo, faça isto, e ele faz. Pela fé no nome de Deus, o nome curou este homem que vocês veem e conhecem. A fé que vem por meio dele lhe deu esta saúde perfeita, como todos podem ver. Marcos também diz a respeito: quando ouviu falar de Jesus, chegou-se por trás dele. São outras pessoas, né, que também exerceram essa mesma fé. Quando ouviu falar de Jesus, chegou-se por trás dele por meio da multidão e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Responderam os seus discípulos: vês, a multidão aglomera ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Ao ouvir isso, Jesus... Então, aqui nós temos dois episódios, né? Em Atos, foi aquele coxo à porta da igreja, né? Do templo, que ele foi curado mediante a fé dele. E o segundo episódio é da mulher, né? Do fluxo de sangue também, que a gente conhece. Ela usou de uma estratégia para tocar no manto de Jesus, e a sua fé, na sua fé, ela dizia consigo mesma: se eu tocar ao menos na barra do seu vestido. Assim como o centurião, ele disse para Jesus: se tu ao menos mandar uma palavra, eu sei que meu servo será curado. Porque eu digo para um vai, e ele vai. Digo para o outro vem, e ele vem. E ao meu servo, faça isso, e ele faz. O que esse centurião estava querendo dizer?
para Jesus. Ele estava com a visão dele aberta para o reino sobrenatural. Ele colocou a sua vivência natural, porque era o seu cotidiano estar fazendo isso, e ele teve fé e imaginou e falou: Jesus, ele opera dessa mesma maneira que eu opero aqui no âmbito natural, ele opera no sobrenatural. Imagina se o Espírito Santo não foi quem revelou isso a ele, ter aberto os olhos para o reino espiritual, porque a cura de uma enfermidade, o expulsar um demônio, isso aí não acontece no mundo físico, acontece no sobrenatural. Ele ouvia falar de Jesus, e depois, o próprio texto diz, ele reconheceu a autoridade da palavra de Jesus. E depois ele reconheceu que Jesus, ele podia usar essa autoridade no sobrenatural e alcançar o seu servo. Que lindo, né? Deus, ele espera assim de nós também, que a gente vivencie diariamente esse sobrenatural que ele tem para nos oferecer. É isso que o Senhor nos convida a fazer hoje. Como o pastor Edinho falou, a gente precisa deixar que as águas do Espírito venham nos inundar cada vez mais. Que a gente possa experimentar a grandiosidade que Deus tem para nós. Amém? Amém. Deus é um Deus rico, é uma fonte de águas vivas. E Ele tem isso para você e para mim hoje. É verdade. E Ele nos convida a aceitar esse convite, esse desafio de conhecer um pouquinho mais da pessoa dele. Nós sabemos que nosso Deus é o Deus Rafá, é aquele que cura. Seus nomes, eles já expressam as qualidades que Ele tem, que Ele possui. Ele diz que Ele é o El Shaddai, né? O Deus Todo-Poderoso. Ele é o nosso Jeová Nissi, aquele que guerreia, que vai na frente nas guerras, com a nossa bandeira de vitória. Que bênção, né? Amém. Deus, Ele quer partilhar conosco desse sobrenatural. A sua palavra está rica, cheia de promessas, de vitória para nós. Nós precisamos acessar a esse sobrenatural de Deus pela fé. Amém? Amém, Deus. Eu convido os irmãos para estar de pé. Você que foi tocado por essa palavra, você pode orar aí ao Senhor e dizer para Ele: Deus, eu quero mais de Ti, Senhor. Eu quero ser cheio. Eu quero, Senhor, experimentar desse poder sobrenatural que os povos buscam e procuram por todos os tempos. Mas eu sei que aquele que dá a vida e vida com abundância, somente Jesus, Senhor. E é em nome de Jesus que nós oramos neste momento. Pai, partilha conosco, Senhor, desse Teu sobrenatural. Deus, fortalecer a Tua igreja, Senhor. Venha nos despertar, Senhor, para ser cheios de Ti. Para proclamar, Senhor, a Tua palavra com ousadia, Senhor, e fazer conhecido o Teu nome. Pois só Tu mereces toda essa honra, Senhor, toda glória e todo louvor. Pai querido, nós somos, Senhor, honrados, Pai, privilegiados, porque Tu nos chamaste, Deus, para este fim, para este propósito, Senhor. Nós somos privilegiados, Senhor. Nós Te agradecemos, Senhor, por este chamado. Pai querido, opera em nós maravilhas, Pai. Nós queremos viver o Teu sobrenatural, maravilhas contigo. Desperta-nos, Senhor, cada instante, cada dia para Te buscar nas madrugadas, Senhor, para orar e buscar a Tua presença, o Teu poder, buscar o batismo com o Espírito Santo, os Teus dons. Deus, Tu tens muito a oferecer-nos, Senhor. Em nome de Jesus, nós estamos aqui diante de Ti e nós desejamos a Ti, Senhor. Faça isso em nós, para a glória e a honra do Teu nome santo. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos, Pai.